Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Meu nome é Thais Gomes, eu iniciando mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar sobre Aristóteles, né? Falar sobre Aristóteles, gente, eu acho que, assim, querendo ou não, a gente vai entrar num quesito muito importante, né? Porque quando a gente fala de Aristóteles, eu acho que o mais fenomenal, né, é a gente entender que o que aconteceu antes da filosofia, antes de Aristóteles, e o que aconteceu depois de Aristóteles, né? Enfim, essa vai ser a abordagem do canal agora, né? O tema do canal agora. Eu tô fechando agora a tríplice que eu fiz das egípcias, né? Que é Nefertiti, que é Cleópatra e Hatshepsut, né, que foram as três, assim, exemplo, né, de mulheres, né, que a gente tem, assim, e que a gente não pode deixar morrer, né, enfim. E eu queria voltar agora, né, umas questões, puxar um pouco de filosofia, né, e falar sobre Aristóteles, porque querendo ou não, quando a gente vai falar sobre todas essas questões, né, esses aprofundamentos, né, que a gente tem de pensamento, não tem como a gente não puxar questões filosóficas, né, enfim, então eu faço essa mesclagem, né, primeiro eu falo de figuras importantes. Não, Aristóteles, ele foi completamente uma figura importante, né, depois eu falo de outras figuras, mas é interessante a gente puxar sempre um filósofo, né, no meio desses grandes intelectuais, porque eles formaram, né, esses intelectuais, enfim. É importante a gente entender quem foi a filosofia antes de Aristóteles e a filosofia depois de Aristóteles, né? E por que eu tô falando isso? Porque, querendo ou não, né, Aristóteles, ele fez uma coisa fundamental, né? Eu diria que a filosofia de Aristóteles abriu conceitos, né? Abriu não só conceitos, mas abriu, como é que se diz? Outras disciplinas, né? Aristóteles, eu acho que o ponto principal de Aristóteles, né, que faz ele ser tão fenomenal, foram as disciplinas que ele conseguiu fazer, né? Ele fez a filosofia, antes da filosofia de Aristóteles, a filosofia, né, e os estudos, né, não eram como um leque, né, onde a gente tem várias matérias, né, a gente tem geometria, a gente tem física, a gente tem matemática, enfim, a gente tem história, a gente tem sociologia. Eu acho que a filosofia antes de Aristóteles era um pouco mais fechada. Aristóteles, ele tá na tríplice também, né, que eu tô fazendo. Eu fiz as tríplices das três egípcias e agora eu vou fazer a tríplice dos três filósofos gregos, né, que é Aristóteles, Platão e Sócrates, né, enfim. E Aristóteles, a filosofia antes de Aristóteles, né, ela tem um outro tipo de olhar, né? Então vamos lá. O que acontece, né? Aristóteles, né, ele foi discípulo de Platão, tá? Ele estudou na escola de Platão e depois dele ter estudado na escola de Platão, eu já tinha falado aqui que ele foi o professor de Alexandre o Grande, né? Mas quando eu falo que ele foi professor de Alexandre o Grande, só querendo salientar mais uma vez, né, que ele não deu aula somente para Alexandre o Grande, ele deu aula para os maiores macedônios, né? Enfim, para Alexandre o Grande, para os amigos de Alexandre o Grande, né? Enfim. E depois dele ter sido professor de Alexandre o Grande, né, ele fundou a escola Liceu, né, e aí que tá, né, eu acho que a escola Liceu de Aristóteles é o ponto principal, né, dos seus estudos, né, por isso que ele é tão propagado, né, tanto mais quanto os seus mestres, né, tanto mais quanto Platão e tanto mais quanto Sócrates, né, porque querendo ou não, a filosofia a disciplina de Aristóteles, né, ela tem um leque aberto, né, ou seja, para várias disciplinas, né. Enfim, ele abriu o Liceu, né, uma escola onde estudava geometria, física, química, botânica, astronomia e matemática, né, ou seja, várias disciplinas, né. E o diferencial de Aristóteles para a filosofia de Platão, né, que eu acho que é fundamental a gente entender por que a gente tem a filosofia antes de Aristóteles e a gente tem a filosofia depois de Aristóteles, tá? Não só por causa das disciplinas que, assim, ele abriu o leque de pensamento, né? O pensamento não ficou mais concreto, não ficou tão vago, né? O pensamento ficou concreto e ele se expandiu em várias disciplinas, né? Enfim, a gente tem a filosofia de Platão. Isso é um exemplo, tá? Pra gente entender por que a filosofia de Aristóteles é tão importante, tá? Enfim, depois eu vou fazer um outro vídeo mais a fundo, com mais imagens, eu acho que pra ficar mais visível pra vocês, né, do que a gente tá se tratando. Enfim, primeiro a gente tem a filosofia de Platão, né? A filosofia de Platão, ela tem duas vertentes, né, fenomenais, que é a do mundo sensível e do mundo inteligível. O do mundo sensível é voltado às aparências, né? Ou seja, é um mundo, assim, mais, eu diria que é o mundo onde a gente vê, né? Um mundo onde está mais visível, mais palpável, né? E ele tem isso, Platão, tá?
ele das duas vertentes. Ele tem a segunda vertente, que é o mundo inteligível, né? Que eu acho que é o mundo mais sensível, né? Que não é visto a olho nu, né? Eu acho que essa filosofia de Platão ela é